Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Será que esta citação do escritor e historiador português Alexandre Herculano, que viveu há 200 anos, pode ajudar a explicar um fenômeno que está ocorrendo neste século? Cada vez mais, os donos de bichos de estimação encontram neles sua melhor companhia. Muitos desses animais usam joias, perfumes, esmalte nas unhas e até sapatos. É certo tratar os pets como se fossem gente e até considerá-los integrantes da família? O programa Assembleia Debate de hoje fala da humanização de animais. Nossos convidados são o médico veterinário Dr. Marcos Fernandes, especialista em homeopatia veterinária, Isildinha Coniche, doutora em psicologia clínica, Sabiá Wagner Cardoso, que é proprietário de pet shop, e o empresário Paulo Orsini, dono de uma cadela boxer e também de um cão labrador. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Vou apresentar os cachorros agora, né? Eu apresentei todo mundo. Quem é esse, Paulo? Esse é o meu filho mais novo, é o Moleque. Ele é filho de uma labradora, chocolate, com um pai desconhecido. A cadela foi achada na rua grávida e deu à luz a 8 filhotes. Essa criaturinha aqui é um deles. Quantos anos? Tem 1 ano e 3 meses. De pura energia. Mais cachorros em casa? Tenho a Nina, que é uma boxer que eu tinha outro labrador amarelo e ela começou a namorá-lo pelo portão, se apaixonou por ele e também foi adotada. Sabiá, quem é essa? Essa aqui é a filhota Puca. Ela tem 1 ano e 1 mês. Ela a gente fala assim que ela não é uma vira-lata, mas ela é um ser especial. A gente não denomina nomes no cachorro quando ele não é de raça. A gente tem mania de fazer isso, eu e minha esposa. Então, assim, ela é a alegria da nossa casa lá. E aí, além dela, tem mais 3 cachorros e 4 ferrets. Então, a gente tem meio que um zoológico em casa. Como é que tudo começou? Olha, é até engraçado. Eu sempre mexi com animal. E sempre gostei, eu vivia muito no interior. Eu cuidava de... até um debate que está meio atual. Eu trabalhava em rodeio. Eu era peão de rodeio. Então, eu montava em cavalo. Então, assim, eu sempre ia pro mato cuidar de tropa, de boi. E sempre tinha um cachorro que a gente sempre acompanhava. Para cercar o gado, buscar às vezes até cavalo. E aí, originou que a gente estava sozinho no meio do mato. E sempre o fiel que estava com a gente era sempre um cachorro. Era sempre um verdadeiro amigo. Podia estar chovendo, podia estar relampeando. Ele estava lá do nosso lado lá. Então, tudo originou daí. Aí eu me aposentei de montaria e surgiu a possibilidade de eu mexer com animal de pequeno porte. Sempre, como eu tive sempre vontade, sempre tive animal dentro de casa, aí surgiu a iniciativa de montar um pet shop para a gente cuidar um pouquinho desses seres tão especiais que a gente tem na nossa vida. Ô Marcos, a gente tem condições de saber em que momento da história se iniciou essa relação entre o homem e os animais domésticos? Olha, nós acreditamos há cerca de 15 mil anos. Para você ter uma ideia, em Israel foi encontrado um fóssil de uma mulher segurando um animal. E esse fóssil data de 12 mil anos. Então essa relação homem-animal não é atual, como a gente imagina que fosse, né? Ou seja, no mínimo 12 mil anos. No mínimo 12 mil anos, nós temos ele como um grande amigo. É óbvio que hoje em dia, essa relação, ela se estreitou muito, inclusive com muitos exageros, né? Eu costumo, parafraseando Hipócrates, que dizia que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? A relação dos animais, dos donos com os animais é a mesma coisa. As pessoas, às vezes, exageram, né? Isso em detrimento à saúde do próprio animal, né? Então, elas cuidam demais, como você disse na abertura do programa, né? Pintar a unha, né? Colocar vestido. Então, quer dizer, há muito exagero nessa relação que não é saudável para o cão, né? Talvez o estreitamento dessa relação seja muito bom para o homem, mas muito ruim para o animal, né? Infelizmente. Doutora Isildinha, a humanização dos animais de estimação, ela pode ser definida como antropomorfismo, que é você dar as características humanas para os animais?
Olha, eu acho que em certo sentido sim, né? Mas eu acho que generalização demais sempre é um pouco perigoso. Desde que o Dr. Marcos estava falando lá de 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, né? A ideia da relação do homem com o animal é muito antiga e mais antigamente, e mesmo as crianças, exatamente porque o animal tem um comportamento mais previsível, mais homogêneo do que o ser humano, ele é menos complexo, era muito comum, e é comum a criança, por exemplo, hoje se identificar com o animal e a partir daí ter um comportamento similar, né? Então, isso ainda existe. Agora, isso tem uma medida, de uma certa forma isso é positivo, porque acaba fazendo com que as pessoas entrem em contato com seus instintos, com aquele lado que a gente está perdendo cada vez mais. Por outro, se for exagerado, né, também bloqueia o desenvolvimento do humano, né? As duas pontas são muito complicadas. Bom, parece que é fato que os animais, especialmente os cachorros, eles ganham mais espaço nas famílias onde não há filhos ou onde as crianças já se tornaram adultas e parece que eles vêm ocupar esse espaço ou não. Ultimamente, sim, né? As famílias estão cada vez menores, né? As relações estão cada vez mais imediatistas, né? As pessoas acabam, né, se relacionando de uma maneira muito virtual demais, né? E esse espaço que fica nas relações de face a face acaba sendo preenchido pelo animal, né? Então é comum, sim. Nos últimos anos, década de 80 para cá, não sei se essa é a sua percepção, mas de 80 para cá eu tenho percebido assim que há uma proliferação, né, de animais de estimação que antes você não via tanto. Mas as relações eram bem diferentes também. Paulo, como é que os seus bichos são tratados? O Dr. Marcos já destacou aqui, e como também cheguei a falar na abertura, dessa questão muitos recebem perfumes, ganham joias, enfim. Os seus bichos chegam a esse ponto, esse tipo de dedicação de vocês, da família? Não, na verdade, eles são tratados como filhos bem educados, digamos assim. Porque eles têm os cuidados de um filho no sentido de carinho, de atenção mesmo como um filho, não é um cachorro. Porque eu vejo pessoas que têm o cachorro e deixam ele para fora de casa. Você vê que... É por aí, né? É mais ou menos isso. E a gente não, a gente trata com bastante carinho, bastante atenção, mas sem esses mimos que eu vejo muito, as pessoas, né, perfumando o cachorro. Outro dia eu vi uma pitbull com as unhas pintadas, né, no carro de uma moça. A pitbull era um doce, mas a gente, ao mesmo tempo que cuida dessa forma, o cachorro fica mais presente dentro de casa do que outras pessoas que eu vejo, né? Então eles entram, eles interagem, eles na hora da refeição eles estão do lado, embora a gente não dê comida, a não ser ração, né? Então isso que eu digo de ser bem educado. Ele não é mimado como uma criança, eu imagino, que possa se tornar uma criança mimada, mas eles interagem muito mais com a família, eles estão muito mais ali dentro, muito mais presentes, né? Então é mais ou menos isso que... Olha lá. É mais ou menos isso que acontece. Eles têm um excesso de carinho, digamos assim. Eles são tratados como filhos mesmo. Mas filhos bem educados. Doutor Marcos, quais são as implicações, as consequências do uso, por exemplo, de perfumes nos bichos, pintar as unhas? Hoje, o que mais implica do ponto de vista negativo nesse processo de humanização é os quadros alérgicos. Então, alimentação industrializada, perfume, colônia, o animal que toma banho, faz alisamento, pinta o pelo. Enfim, esse excesso de produtos químicos na vida do animal, assim como nós estamos vivendo também, leva os animais a serem alérgicos. Estima-se hoje que 30% da população do planeta tem algum tipo de alergia, justamente por conta dessa vida moderna que nós temos. E os animais, enquanto eles viviam no quintal ou em contato com a natureza, eles tinham mais saúde. Infelizmente, quando eles se aproximam do homem, eles passam a adoecer em função desses excessos. Um exemplo, por exemplo, é a alimentação industrializada.
as rações comerciais, extremamente ricas em corantes, conservantes, palatabilizantes, que em pacientes alérgicos agravam em muito as doenças de pele, as doenças de ouvido, né? Então, é o custo, é o preço da modernidade e é o lado negativo da indústria PET. Mas, como agir em relação a eles, então, doutor? Porque antigamente os animais eles acabavam comendo, às vezes, o resto da comida humana. Aí surgiram as rações, enfim, produtos para que eles fiquem bem, para que eles se desenvolvam bem. Se esses produtos também, em determinado momento, vão fazer mal, como é que faz? Na verdade, a nossa orientação não é dar restos alimentares, como nós fazíamos no passado, antes da indústria das rações, mas é uma alternativa às dietas caseiras, feitas especificamente pelo dono para fornecer ao animal. O animal não precisa comer ração, esse é um mito, né? É um mito plantado pela indústria, né? Goela abaixo dos veterinários e da grande mídia que todo cachorro tem que comer ração, porque senão ele não é saudável. Veja, nós estamos falando de 12 mil anos, 15 mil anos da relação homem-animal. As rações têm no mercado há 50 anos. Não são por conta das rações hoje que os animais estão vivos. Creio eu. É só fazer uma conta. Então, há muitas alternativas. E o mercado PET, assim como a indústria farmacêutica, assim como todo tipo de atividade econômica, tem o seu lado bom. Não nego a evolução da nutrição animal veterinária, o avanço que teve. Mas, por outro lado, em pacientes alérgicos, esse excesso de medicamentos, de rações, de produtos químicos agravam os quadros alérgicos. Quer dizer, a ração ela representa o lado prático diante, né, da modernidade que a gente vive. É isso que está acontecendo. Eu entendo que a ração é boa para quem compra, para quem vende, para quem dá, só não é bom para quem come. Porque os cães não gostam de ração, na maioria das vezes. Tanto é verdade que 90% dos meus clientes fazem uso de petiscos, ali ralam um franguinho, põem uma carninha moída para que o animal se alimente da ração. Essa é uma realidade. Se a gastronomia é um prazer para o homem, por que não é para os outros animais? Então nós tiramos esse prazer do animal. É por isso que muitos hoje adoecem. Nunca se viu tanto câncer, nunca se viu tanto diabetes, nunca se viu tantas alergias. Isso é fruto de uma modernidade. Sabia, como é que os seus cães são tratados? E você, como proprietário de pet shop, que tem todos os produtos à disposição, orienta as pessoas com relação aos seus próprios bichos? É assim, meus cachorros lá, meus pets, vou falar, meus filhos são bem tratados como fosse filho mesmo, assim, sabe? E, em questão de passar isso para os proprietários, como eu posso dizer, que nem o doutor aqui falou, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então hoje, que nem, vou dar um exemplo, hoje eu tô no pet, chega um cachorro lá que tem clientes que chegam lá e até faz um mês que não dá um banho no cachorro. Então o cachorro chega com a capelagem toda denegrida, toda destruída. Então nós temos esses produtos para que possam ajudar esse tratamento. Só que assim, é que nem o doutor falou, abriu uma ramificação muito grande de cosméticos, de produtos, de hidratação. Tá certo que nem tudo é viável para a pele de um cachorro. Por quê? Tem cachorro que tem problema que tem que dar banho de terapêutico, que é para poder sarar uma alergia que ele tem. Então você não vai enfiar um produto com um shampoo que as pessoas pegam e dá banho com sabão de coco, sabão em pedra, né? Isso é inviável. Pelo que eu aprendi, é inviável. Isso tem sódio, tem derivados de petróleo, e isso faz um mal tremendo para o animal. Então, assim, no meu pet shop eu determino, eu falo para as pessoas, falo, olha, todos os produtos que são aqui são naturais. Então, justamente para que não tenha derivados de petróleo, nem silicone. Então, todos os clientes que chegam lá é informado isso. Então, por causa disso, o custo é elevado. Porque se você tem, hoje nós temos uma ramificação muito grande de pet shops, que você vai lá, o rapaz está dando banho no seu cachorro por R$20, R$25. Então, é que nem a moça, uma senhora ou uma moça que vai cuidar do cabelo.
Se ela comprar um produto muito barato, o cabelo dela vai ter um impacto ruim. Se ela comprar um produto bom, vai dar um outro impacto. É bem diferencial. Estou só dando esse exemplo, porque o problema do produto humano para o animal, os pHs são totalmente diferentes. Você entendeu? Então, assim, existe esse dilema, os pós e os contras. Então, assim, eu sou a favor e também sou contra... eu sou contra Ai, doutor. Eu sou contra usar produtos que denigram a pelagem do cachorro. Só que isso no Brasil ou fora do país não tem fora do país existe um controle. Hoje no Brasil não existe. Então o pessoal faz os produtos e passa no cachorro. Aí depois de um determinado tempo o cliente volta, ele volta. Ah, meu cachorro está com tal problema. Ah, mas é porque foi tratado, foi dado banho de forma incorreta, foi, sabe, a pelagem do animal e o pelo, o doutor sabe mais do que eu, que é complicado se não souber cuidar. Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Hoje nós estamos falando sobre a humanização de animais. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Você está na TV Alesp, nós estamos aqui no programa Assembleia Debate, falando hoje sobre a humanização dos animais. Doutora Isildinha, como é que a humanização animal pode prejudicar a relação entre as pessoas, ou não prejudica? Eu acho que tudo é uma questão de dosagem, né? Ela pode ser prejudicial no momento em que, por exemplo, a pessoa acaba trocando a relação com o animal pela relação com humanos. Isso acontece bastante, a gente vê isso no consultório, né? As pessoas acabam tendo mais dificuldade de se relacionar com pessoas e acabam fazendo do cão ou do animal de estimação que tenha um substituto. Então, nesse sentido, isso é prejudicial. A gente precisa do outro ser humano até para se desenvolver, para a gente poder se perceber, né, como humano. Por outro lado, a gente tem acompanhado algumas pesquisas do quanto os animais de estimação fazem bem também, né? Então, casos de arteriosclerose, casos de estresse, né? E várias outras patologias, tanto orgânicas quanto psíquicas, se beneficiam do acompanhamento de um animal de estimação, né? Desde que isso não seja um exagero, desde que não haja substituição. Dá para você conviver com uma pessoa, ter um círculo de pessoas com as quais você se relaciona e conviver naturalmente com o seu cachorro, né? Se você substitui essas questões um pelo outro, ou deixa de se relacionar mais com humanos, isso é prejudicial. Do ponto de vista psíquico, exemplo prático dentro do consultório de problemas entre pessoas ocasionados por essa questão da humanização animal. Normalmente, isolamento, né? A pessoa acaba se isolando e acaba... porque assim, o animal, quando você... expressa um carinho, alguma coisa, ele está sempre pronto, é bem imediato a reação, como da criança, né? E por isso é um comportamento muito mais simples de lidar. Com humanos, né, você tem uma complexidade maior e há um tempo de espera, né, um tempo para que as relações se estabeleçam, né, um tempo psíquico. Então, assim, quando você acaba ficando só no animal, às vezes a pessoa usa o animal como uma forma de reclusão, né, de isolamento social mesmo. E acaba isso acaba não sendo benéfico, né? Na abertura do programa eu destaquei a citação do pensador, do historiador Herculano, Alexandre Herculano. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro mais eu estimo os animais. E isso virou senso comum, as pessoas publicam isso nas redes sociais e tal. Que relação que pode ser feita entre a humanização animal e as frustrações que nós estamos experimentando com os seres humanos, a ponto de dizer isso? Olha, eu não estou mais suportando a relação e estou transferindo o meu afeto para o bicho. Se você observar na rua, andando na rua, você vai ver, ou se você pegar um ônibus, um metrô, um coletivo qualquer, você vai observar que 99,9% das pessoas, elas estão sentadas lado a lado, estão assim no celular.
Elas estão o tempo todo se comunicando com a máquina. Ou com alguém que está do outro lado, né? Mas que não tem absolutamente nenhum tipo de interação ao viver a cores. De umas décadas para cá, o que dá para observar é assim, que as pessoas ficaram muito mais... com pouca capacidade de lidar com frustrações. Né? Isso significa que quando eu passo uma mensagem para você, te perguntando alguma coisa, eu tenho no máximo 3 minutos para você me responder. Porque senão, imagina, você está me ignorando. É verdade. Não é? E eu tenho visto muitas relações terminarem assim, por conta de 10 minutos que não foi respondida a mensagem. E aí você tece N fantasias, mas você não confronta o outro para saber se isso é real. Você fica com as suas ideias e o outro com as dele. Né? Então, eu acho que as pessoas têm ultimamente desenvolvido pouca paciência para o contato. Antigamente, eu sou do interior, né? Sou de Minas Gerais, e quando morava lá, eu morava numa região que tinha muito pouco acesso por estrada, porque quando chovia ninguém passava, né? Ou você ia a pé. Né? E quando você queria se comunicar com alguém, você arranjava um namorado que morava fora, por exemplo, você tinha que escrever uma carta que demorava 15 dias para chegar, e mais 15 para você ter a resposta. Então, durante a comunicação levava um mês. Levava um mês. E mesmo a telefone, né? Porque a telefonista tinha que fazer lá todo um trabalho para conseguir comunicar com... Enfim, não era tão imediato. E durante aquele tempo, você tinha possibilidade de ir cuidando das emoções, de poder olhar para dentro e ver o que você estava sentindo. Hoje, às vezes eu me espanto, porque assim, você encontra pessoas que se conhecem num bar à noite, vão para a cama na madrugada, né? Perguntam o sobrenome ou o nome, de preferência, de manhã, né? E não tem a mínima ideia de quem é no dia seguinte, mas às vezes acordam casadas. Né? Então, as pessoas estão com muito pouca disponibilidade para se encontrarem. E aí o animal substitui facilmente. Né? Paulo, você é a favor da ideia de que o cão tem que ter nome, sobrenome e herança? Tem casos de herança também. Herança? Os meus, eles só tem nome, não tem sobrenome. Mas esse negócio de herança eu nunca vi. Esse aqui, ele não só não tem herança, como ele destrói a herança que sobrou de alguma coisa. A casinha, tudo ele destrói. Mas esse sobrenome eu nunca vi, não. Eu gostaria de saber... Deixa eu só te fazer uma perguntinha, tudo bem? Claro, claro. Tem uma vantagem não ter sobrenome. Eu vou te contar por quê. Tem alguns casos que são registrados, que datam de 1400 e pouco, 1470 e pouco, que, no caso de cachorros especialmente, e às vezes até porco, outros animais também, eles tinham o nome e o sobrenome do dono, né? Mas quando ele fazia alguma coisa errada, ele era processado. E ele era incriminado pegando as mesmas punições que o dono. E ele ia com o sobrenome. Então, nesse caso, é mais vantagem para ele não ter sobrenome, né? Hoje. Eu acho. A Puca tem sobrenome? Ou não, sabe? A Puca não tem sobrenome. Ela é só Puca mesmo. Mas lá no consultório é comum isso, né? Quando os cães chegam lá e vão passar, na ficha médica tem lá nome e sobrenome. Como é que funciona isso? É comum e é engraçado como a pessoa humaniza. Às vezes eu chego para o cliente e falo assim, olha, essa doença é em função do adiantado da idade do seu animal. Eu falo assim, doutor, tá chamando meu cachorro de velho? A pessoa se ofende, né? Eu falei, não, é que a gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece, né? Enfim, né? As pessoas, elas se ofendem, né? Às vezes, teve um caso, uma vez eu falei assim, olha, a senhora pode colocar o seu animal ali que eu vou examinar. Eu falei, doutor, não chama ele de animal. Eu falei, mas a senhora quer que eu chame ele do quê, né? Vegetal? Né? Enfim, né? Há exageros, né? Toda relação... Tudo parece uma ofensa porque realmente ele está humanizado, ele está sendo tratado como uma pessoa. Exatamente. E aí eu entendo como uma situação patológica da nossa sociedade. Porque a gente está amando muito o cachorro, mas está indiferente à criança que está lá na sarjeta, doente. A gente vê um mendigo caindo na rua, a gente passa por cima. Então, esse processo de humanização do animal, eu entendo que é um retrocesso na nossa sociedade, esse exagero. Esse é o papel também, doutor Marcos, como médico veterinário, alertar os donos dos bichos em relação a um excesso na humanização? Não que isso não seja bom, não seja permitido, mas tem limite?
Sem dúvida nenhuma. E isso eu faço diuturnamente no meu consultório. Quando eu entendo que há excesso, eu oriento, né? Eu explico. Obviamente, se a pessoa vai seguir ou não aquela orientação, já é uma outra história, né? O problema é quando a pessoa coloca o animal no lugar do outro. Foi o que a doutora Isildinha falou. Quer dizer, eu não tenho filho, decidi não ter filho com a minha esposa, mas eu vou comprar um cachorro e colocar no lugar do meu filho, que eu não tenho, o cachorro. Pronto. Essa situação é danosa. O que eu mais atendo no meu consultório, Mauro, são transtornos de comportamento dos animais. Agressividade, depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Os animais estão adoecendo do quadro mental, do quadro emocional, o que a gente não via no passado. Ou seja, essa aproximação que ele teve com o homem, lógico, teve seu lado bom, mas foi muito desfavorável para o animal. São os exageros, né? A gente está falando do processo de humanização, são exageros. O cão é membro de uma outra espécie e é assim que ele tem que ser tratado, como o cachorro. Da saúde, o que o Paulo falou. Ele é meu filho, mas no sentido de carinho, atenção, amor, cuidados, higiene, né? Tudo do melhor, mas ele ainda é um cachorro. Sabe, a Puca dorme com as pessoas da casa? Dorme. Tem muita gente que tem esse hábito, tem gente que não gosta, não. O Dorme. cachorro vai na cama dele, na casinha dele. Não, dorme, porque assim, que nem eu te falei, pra gente ele é uma filha. Então, ela ainda até brinca, ela só não fala, mas assim, ela expressa com o olhar o que ela sente, o que ela quer, quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela apronta. Pode ser, tem gente que fala assim, não, ainda mais adestradores, o cachorro fez alguma coisa errada, você tem que repreender ele em bom sentido ou falar com um tom de voz mais firme em 11 segundos, 14 segundos. A maioria dos adestradores fala isso. Só que ela, passou 14 segundos, acabou, já foi. Ela não, se ela apronta alguma coisa em casa 6 horas da manhã, eu chego 6 horas da tarde, ela já vai quietinha, ela se esconde, ela fica me olhando de rabo de olho, sabe? Ela se entrega sozinha. Então, assim, ela dorme com a gente. Só que, assim, existe, que nem o doutor falou, ela tem que ter o espaço dela, ela tem que saber que ela é um cachorro. Então, assim, a gente tem vezes que a gente deixa ela lá no cantinho da sala, mas não presa, não, mas ela lá, dormindo lá, no chão, tudo, para ela sentir um cachorro. De vez em quando ela dorme com a gente na cama. Às vezes ela até me empurra da cama, tudo. Eu chego lá e falo, onde eu vou dormir? Não tem espaço? E ela tá lá estiradona, tudo. Então, assim, mas um adendo só que eu gostaria de falar, que nem o doutor falou, estava comentando que hoje nós vemos um mendigo no chão e não ajudamos, não vemos. Só que isso tudo é por causa da sociedade e da cultura. Porque se o brasileiro tivesse um pouquinho mais de bom senso em ajudar as outras pessoas e não olhar só para o seu próprio umbigo, aí eu acho que o homem não teria estar se apegando tanto num ser que, independente se você tem dinheiro ou não, independente se você chega bravo ou não de casa, ele vai chegar e vai te tratar como fosse um ano que ele não te visse. E isso o ser humano não é capaz de fazer. Porque o ser humano, ele acorda bravo, aí você fala bom dia, ele fala bom dia por quê? Você está dirigindo, se você fez um erro, o cara já enfia a mão na buzina e vai sair te xingando. O cachorro não. Aí você fala assim, mas o cachorro não fala. Mas é só um cachorro. Não, mas espera aí. Chega na sua casa, brigado com a sua esposa, foi mandado embora do serviço, você não tem um dinheiro para comprar um saco de ração para ele, ou que seja um bife para dar para ele vai te tratar da mesma coisa. Então, assim, eu vejo, hoje a cultura brasileira, vamos pôr assim, a sociedade brasileira, ela não se importa com o rapaz que está caído ali, mas ela se importa com o cachorro que está passando na rua. Está abandonado. Por que ela se importa mais com o cachorro do que com o ser humano? Porque o próprio ser humano, hoje, ele não se importa com o próprio. Isso eu falo dentro do Brasil. Porque em alguns países, se eu estiver errado, doutor, o senhor me corrige. Se em alguns países você vai lá, tem um mendigo no chão, a própria sociedade vai lá e ajuda esse mendigo. Então, hoje, o culpado disso tudo é a sociedade, que eu acho. Doutor Marcos, ainda na questão do cão dormir com as pessoas, o que é que tem de positivo e de negativo em relação a isso, tanto para o bicho quanto para o ser humano? Do ponto de vista das zoonoses, das doenças dos animais que passam para a pessoa, se o animal for vacinado, vermifugado, completamente saudável, não tem muitos riscos, não.
Eu só entendo que às vezes é uma questão de higiene básica, porque dormindo você encosta a boca no travesseiro, você tem relação sexual com a sua esposa, a cama é um local seu, é da sua individualidade, é um local sagrado, né? Não com relação a doenças, mas eu só faço essa observação com relação a essa questão de higiene básica. Mas do ponto de vista psicológico, essa dependência em querer dormir com o bicho e achar que o bicho também vai sentir falta de dormir com a pessoa. Completamente desfavorável. Nós vemos hoje um dos transtornos que eu mais atendo é a ansiedade de separação, onde o cachorro não consegue ficar longe do dono. Por quê? Em função de verticalização das cidades, fragmentação das famílias, o animal colou no homem. E aí vai explicar. E só comentando o que o Sabiá falou, ele falou muito bem, falou coisas interessantes. É interessante isso, né? Por que nós valorizamos tanto o animal? Porque a gente é comodista. A gente não quer uma relação para ouvir crítica. Porque o cachorro, você chega, você chuta ele, digamos, entre aspas, obviamente, ele não responde. Mas se você agride alguém, essa pessoa vai revidar. Então é muito cômodo para o homem fazer a opção em ter um animal e não ter um relacionamento. Porque é com o relacionamento que ele vai viver o dia a dia, as suas fraquezas, as suas dificuldades, né, as suas insatisfações. Então, a intolerância social que nós estamos vivendo com membros da mesma espécie ao qual nós pertencemos é que faz com que ocorra essa paixão pelo animal desmedida, entendo, patológica. Eu acho que tem uma outra questão que eu concordo contigo, que é o fato assim que de repente os animais, ou os animais de estimação especialmente, eles são propriedade, né? E as pessoas também estão virando propriedade, né? Então, quando você se relaciona com ele, na verdade, não é que há um outro ser ali com o qual você tem que ter respeito. Ele é aquilo que você quer que ele seja. Então, não tem outro, né? Não tem outro. Então, essa é a pergunta que fica isso é amor? Né? Ou é posse pura? Ou é um narcisismo da espécie humana em dominar? É mais uma forma de domínio. Domínio, de poder, exatamente. De poder, né? De subjugar outros. Eu não, desculpa assim, mas eu não vejo como um poder em cima de um ser querendo, não. É um cachorro, é um membro da nossa família, que nem eu já intitulo assim. Ele tem sentimento, ele sabe pedir, ele não sabe falar. Só que assim, ele sabe pedir, ele sabe fazer tudo. Então assim, se ele não quiser, que nem tem alguns casos, que você vê gente que maltrata o animal, e o animal ele se recolhe num canto, que ele não quer nem chegar perto do dono, aonde acontecem essas filmagens, maus tratos, tudo, tal. Então, que é uma infinidade de situações. Mas eu não vejo como ser posse, propriedade. Esse é o programa. Vamos só fazer um intervalo, a gente dá sequência na conversa logo em seguida. Estamos no programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Nosso tema hoje, humanização dos animais. Voltamos já. Você está na TV Alesp, aqui no programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, a humanização de animais. Doutor Isildinho, o que a gente percebeu aqui, tanto pelo Paulo quanto pelo Sabiá, essa coisa, e que é muito comum de se ver também por aí, essa coisa de chamar o animal de filho, faz parte da família, enfim. Essa situação do melhor amigo do homem, deixar de ser o fiel amigo para se tornar filho, traz o que psicologicamente, por exemplo, quando o animal morre, enfim, a vida dele, em média 12 anos, é um tempo curto, né, numa comparação com a vida do ser humano. Deixa eu te falar uma coisa, Mauro. Se não me engano, a palavra cachorro, que é o animal que a gente mais vê como de estimação, ele tem, etimologicamente, significa filhote. Então, essa coisa que você está colocando, né, de chamar o cachorro, por exemplo, o animal de filho, né? Então, assim, já é um negócio que é muito antigo. Não que se chamava de filho, mas pelas características do próprio animal, e aí eu estou me referindo especialmente ao cachorro, vem numa condição de meio que criança, tá? Então, é muito mais simples por conta disso. Agora, se você coloca o animal, chamar o animal de filho, né, ou colocá-lo no lugar do filho, é diferente, né?
Você pode chamar de filho, como você tem pessoas que têm o apelido de neném. E tem 1,99 m, né? Isso não significa muita coisa. Agora, se você o coloca como um filho no lugar de uma criança verdadeira, né, ele vai ser, a experiência de morte desse animal vai ser vivida exatamente como uma experiência de abandono, como é vivida de um adulto, ou de um filho que morre. É uma experiência de luto. Né? O luto, inclusive, quando há uma perda de um animal, muitas vezes é uma situação até mais dolorosa do que a perda de um parente. Aconteceu comigo. Aconteceu com você? Esse aqui, esse loirão aqui era um cachorro que eu tinha, que viveu 8 anos e 9 meses. Qual que é, Paulo? Era um labrador também, o nome dele era Litos, esse aqui, todas as fotos é ele. Quando ele morreu, eu passei, sinceramente falando, senti mais a perda dele do que determinadas pessoas, até da família. Porque ele estava comigo todo dia, aquilo que o Sabiá estava dizendo, ele estava sempre de bom humor, ele estava sempre do meu lado, eu levava para viajar, tenho diversas fotos e filmes, todos os lugares que eu ia eu levava. E então foi uma perda assim que doeu demais. Inclusive eu queria emitir minha opinião sobre o que estavam falando, inclusive sobre o tema principal do programa, que é a humanização dos animais. Se disse de fuga dos seres humanos, tal. Eu acho que o principal motivo é a desumanização das relações entre homens, mulheres, entre pessoas, né? Então é tudo cada vez mais descartável, é tudo cada vez mais supérfluo, inclusive relações entre homens e mulheres, entre pessoas que se gostam. Então você está com uma pessoa num dia, daqui a pouco você não está mais, e o cachorro está sempre ali na sua casa. Então eu acho que é uma fuga, na minha humilde visão de quem não tem know-how no assunto. Mas as pessoas buscam cada vez mais algo que não esteja de mau humor, que não responda, que não brigue, que vai estar sempre ali do lado, porque as pessoas estão cada vez mais intolerantes, cada vez mais casamentos acabando. Então, acho que humanizar um animal é você ter algo, não que você seja dono, que você mande, mas você ter algo que você saiba que não vá te confrontar, te deixar, te dar uma resposta ou te deixar, você chegar de mau humor, chegar bêbado, você chegar... Na verdade, ele pode até te dar uma resposta, mas dar a resposta da forma dele. E você, às vezes você estando bravo ou não, que nem o moleque, ele está em pura energia. Então você chega em casa, deixa lá, ele destrói um monte de coisa. Sim. Você vai chegar, você vai brigar com ele que nem fosse uma criança. Não pode, tudo. Mas só que assim... Você não vai deixar de amar ele nunca. E ele só faz isso porque ele quer mais chamar sua atenção. Exatamente. Então, eu acho que o pessoal em si busca, que nem o doutor, a doutora Isudinha falou, não um refúgio, mas assim, um carinho que ela não encontra no ser humano. O ser humano, ele não está dando esse carinho. Então, mas será que as pessoas estão conseguindo dizer isso para o outro? Não, porque às vezes a pessoa o outro nem sabe o que está esperando. Diz, é que o ser humano, é que eu volto a falar, o ser humano, ele mudou muito. Ele mudou muito. Antigamente, minha família é do interior, a senhora também é. Passava assim na rua, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje, você entra dentro de uma padaria, a pessoa olha para sua cara e fala assim... Fala aí, vai querer o quê? O que você quer? Assim... Então, Sabiá, é fato, né, a gente vê quem tem um animal, essa ligação tão forte, tão estreita, o amor e tudo, que em muitas situações chega a ter aquela brincadeira, olha, eles são tão parecidos, né? Você, né, já devem ter falado isso para você, olha, o cachorro está parecido com você tá parecido com o cachorro. Você acha isso, você sente isso, tanto em comportamento, até na questão física? Você já chegou a pensar nisso? A questão física, assim, o pessoal brinca, tudo, que nem às vezes o pessoal bota foto na rede social, justamente, ou a cara de um focinho do outro, tal. Só que isso é uma brincadeira. O cachorro, ele pode puxar um pouco o seu jeito, porque assim, o jeito que a gente fala assim, eu chego às 6, ele tá lá me esperando às 6. Então eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então ele vai se adequar a você. Então ele vai puxar, ele vai saber que se chegar um cachorro estranho aí na casa dele e fizer xixi naquele local, ele vai olhar e não vai fazer. Então assim, ele vai se adequar ao seu comportamento. Então muitas vezes ele puxa, caiu um negócio aqui, ele vai comer? Não. Ele sabe que ele não pode comer.
Então ele vai passar batido, entendeu? O que você acha disso, Paulo? Você já passou por isso? Até com essas brincadeiras que se vê nas redes sociais de foto do cachorro e do dono, que muitas vezes se parecem mesmo. A Dama e o Vagabundo, lembra do filme? Mas não é a minha cara? Que- Mas são parecidos. Falavam muito disso desse labrador. Que é, sei lá, acho que tem um pouco a ver com o jeito do dono, mas acho que não sei psicologicamente falando, mas eu tenho um amigo que adora bulldog. Você olha pra cara dele, ele parece um bulldog. Tem uma outra que é magrela e tem uma, não lembro a raça, aqueles que são de corrida e tal. Eu acho que tem um pouco a ver o dono procurar um cachorro que seja meio parecido com ele. Acho que Você é mais ou menos citou, por aí. Isildinha, a Dama e o Vagabundo. Quer dizer, isso aparece na literatura, aparece no cinema, aparece em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Exato. a cachorra, a cadela, a baleia, é ela que expressa os sentimentos humanos. Aí você tem a humanização do animal e tem a animalização do ser homem humano, também. né, que Você são tem os uma donos identificação de ambas da as baleia. partes, né? Você tem uma identificação de ambas as partes. Uhum. Né? A pessoa que é muito próxima de um animal por muito tempo, ela acaba se identificando com uma série de comportamentos. Né? Então, a pergunta é, será que o homem está mais parecido com o animal ou será que o animal está mais parecido com o homem? Não dá para saber. Eu acho que é uma mistura. Né? Eles foram se moldando ao longo desses séculos todos. Né? E hoje, com esse aumento de animais, de estimação, cada vez aparecendo mais gente tendo animais, eu acho que isso acaba sendo uma adaptação que um fica meio com a cara do outro mesmo, mas de ambas as partes, não de um lado só. Será que os homens, hoje em dia, com tanto de coisa que a gente vê, enfim, violências, coisas absurdas, será que os homens hoje em dia não estão piores do que os animais? Bem piores, alguns homens são bem piores do que... Tem animais que só fazem mal se for por instinto, né? Esse aqui, por exemplo, não é para cavar. Esse aqui, por exemplo, ele é incapaz de fazer mal. E eu vejo gente que faz muita maldade com o animal, com outros seres humanos, então acho que talvez seja também um pouco disso. É que ele falou de você dar bom dia para uma pessoa. Se você passar por uma pessoa na rua e der bom dia, é capaz dela te olhar feio hoje em dia, né? Você cita a questão da violência, porque muitos até dizem, os homens estão irracionais, os cachorros aqui estão racionais. Você expressou melhor o que eu quis dizer. Mas eu Doutor acho que Marcos, tem essa... muito a ver com essas cidades grandes, né? Sim, Os grandes centros, né? Tanta gente num lugar só. A né? gente As falou pessoas só de não- cachorro até aqui, tudo isso que a gente abordou vale para outros animais domésticos? O gato também está muito em alta, tem muita gente que tem gato. É verdade, mas ainda a tônica do momento é o cachorro. Justamente pela sua condição submissa, ao qual ele se coloca à frente ao dono. Muita gente não gosta de gato. Por quê? O gato, ele tem a sua própria personalidade. Ele não está à mercê da vontade do dono, que abandonou o cachorro às 7 da manhã e voltou às 11 horas da noite, ele está lá abanando o rabo, para a comodidade do dono desse cachorro. Exatamente. Mas ficou ali sofrendo o dia todo esse animal. O gato não. Ele interage com o dono, obviamente, mas numa outra condição. É uma outra personalidade, é uma outra forma, né, de interação. Né? Por isso que a preferência é o cão. Porque o cão tem essa coisa de subjugar, né, do homem ter o seu poder. E com relação à violência, eu discordo, o homem não está violento, o homem é violento, sempre foi violento. A gente sempre resolveu as coisas ou na ponta da espada ou na pólvora. A vida inteira foi assim. É verdade. Aparentemente estamos vivendo uma sociedade violenta por conta da mídia, que requenta a todo momento notícias ruins e consome. Doutor Marcos, eu vou aproveitar que você está com a palavra, o tempo do programa está terminando, temos 4 minutos, 1 minuto para cada um para a gente concluir o nosso tema. Eu vou citar aqui Roque da Cachorra, Eduardo Dussek, 1982. Troque seu cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem ramo, sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. E a parte que nos interessa, na outra parte da música, tem muita gente por aí que está querendo levar uma vida de cão. Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão. Em até 1 minuto, qual é o ensinamento disso tudo? Eu entendo que a gente deve buscar nas relações equilíbrio, sempre. Especialmente aquelas pautadas no amor, na emoção. Tudo que é demais, inclusive o próprio amor, atrapalha. Né? Água demais mata afogado. As coisas têm que ser medidas. Esse é o caminho. Nenhuma espécie é mais importante que o outro. A gente vê muita gente defendendo cão e gato, só que se esquece. Esses animais vão morrer de falta d'água.
porque nós esquecemos do ambiente, né? Focamos nos animais de estimação, especialmente nessas duas espécies, e cadê as matas, os rios, etc., né? Ou cuida de tudo, ou não cuida de nada. Sabiá, qual é o ensinamento dessa letra de Eduardo Dusek? Bom, o ensinamento que eu tenho consciência é que não pode ser nunca mais e nem nunca menos. Que nem o doutor falou, a dona Isildinha falou, tem que ter um parâmetro. E assim, eu vou amar meus bichos para sempre e vou fazer de tudo por eles, e acho que todos têm que fazer também, que gostem de animais. E assim, gente, é que nem o doutor falou, vamos cuidar um pouquinho mais e vamos um pouquinho ser mais humano, né? Porque eles são, vamos dizer assim, humanos. Paulo, sua observação sobre essa letra do acho que ele quis dizer que muitas pessoas dão mais valor para os animais do que para os seres humanos, né? Troca seu cachorro por uma criança pobre. Você dá muito valor para o seu cachorro, muito mimo para o seu cachorro e não para uma criança pobre. Mas eu acho que os cachorros não sabem pedir, eles não sabem, eles não têm leis e uma série de incentivos que protejam, né? que os protejam. Mas basicamente é isso. Eu acho que tem que haver, eu concordo, para toda a vida, para tudo na vida tem que haver equilíbrio. Então, ajudar os animais é uma coisa legal, cuidar deles e tal, mas também os seres humanos. Hoje em dia falta isso. Doutora Isildinha, para sua finalização, qual é o ensinamento desta letra? Olha, eu concordo plenamente com o Paulo. Eu acho que tem que dar atenção e amor aos iguais, né? Sejam crianças, sejam adultos. E eu acho que a gente está convivendo, é uma rede, né? A vida é uma rede. Né? Não só cachorros e gatos, como a gente está falando aqui, mas o planeta todo, como o doutor falou também. Acho que nós dependemos uns dos outros, seja animal, seja planta, seja humano. Né? E quando a gente começa a olhar de uma maneira muito unilateral, algum dos lados vai sair alguma coisa muito errada. Que eu acho que em alguns pontos a gente está fazendo isso, né? Olhando muito unilateralmente. Então, aquilo que a gente estava discutindo no intervalo, né? Por modismo às vezes, por preguiça outras vezes, né? Ou por falta de poder parar e pensar. Então, acho que se pudermos dosar, né? Todo mundo depende de tudo, né? Então, acho que esse é o ensinamento. Quero agradecer, doutora Isildinha. Eu que agradeço. Paulo, doutor Marcos. Obrigado. Sabiá, agradecer também a Puca e ao moleque. Eles não falaram, mas seguramente eles entenderam que hoje nós falamos deles, falamos de humanização animal nesse programa Assembleia Debate. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo tema. Tchau.